Olá amigos do canal Aposentei Só Que Não. Hoje temos mais uma história aí da minha infância, né? Conforme eu já falei anteriormente, eu venho contando algumas histórias, né? Da minha longínqua infância aí, né? E hoje tem mais uma bem legal, que é praticamente uma continuação da história anterior, né? Aliás, todas elas são, né? Praticamente uma continuação, né? Vai seguindo aí uma linha do tempo, né? Na minha infância, e baseado mais ou menos nas minhas lembranças, né? E essa história de hoje é bem legal, porque quem assistiu a história anterior que eu contei, né, vai lembrar aí que eu falei da casa que estava quase caindo e que durante uma chuva, numa madrugada lá, a água passou por dentro da casa, né, e nós fomos obrigados a levantar, porque a gente dormia na esteira, no chão, né, e aí passamos o resto da noite, né, sem dormir. Bom, e meu pai, né, conforme até eu já comentei, meu pai sempre foi muito criativo, assim, ele sempre gostou de fazer várias coisas, ele mesmo, né, ele não era muito de ficar contratar pessoas para fazer e tal, né? Lógico, nessa época não tinha condição mesmo, né? Então, obviamente que ele já resolveu fazer uma casa em um ponto que não tinha mais risco de alagamento ou da água passar por dentro da casa, né? E ele escolheu um local lá mais alto, obviamente, né? E que ficou, depois de pronta a casa, ficou bem legal, né? Eu vou contar assim mais pormenores, né? Mas vou dizer que para mim foi, acho que a primeira grande alegria que eu tive na minha vida, assim, né? Embora eu fosse muito pequeno ainda, né, não tenho certeza da minha idade, mas eu era muito pequeno. E tanto que eu não tenho assim uma lembrança exata de tudo que aconteceu. O que eu vou contar aqui é aquilo que eu me lembro, né? Bom, construir uma casa não é algo simples, né? Demanda de projeto, e hoje em dia, né, projeto, e vai arquiteto, e vai engenheiro, isso e aquilo, material, mão de obra, né? Então tudo isso, né, demanda dinheiro. Dinheiro é uma coisa que a gente não tinha mesmo, né? De forma alguma, né? E aí a casa que meu pai construiu, né? Obviamente que era pequena. Ou seja, 2 cômodos. Então eu vou deixar um croquis rápido aí para vocês verem, né? Era assim, um quartinho lá, né? Ou 4 paredes, uma divisória no meio, onde ficava o quarto. E a outra parte era a cozinha, que servia para tudo, né? E um fogão de lenha no canto. Essa era a casa, né? Então não tinha nada de... Nem tinha como ter luxo, né? Porque não tinha dinheiro mesmo, né? Mas a única coisa que tinha era terra, né? Terra sempre tinha bastante na época, né? Então era só escolher o local, né? E o projeto era um risco no chão lá e pronto, aqui vai ser a casa, né? E logo a casa começou já a aparecer, né? Meu pai já aplainou o terreno, isso tudo na mão, né? No enxadão e tal, né? Aplainou o terreno lá, isso eu me lembro do terreno em si, né? Depois, minha próxima lembrança é quando já a casa já estava levantada, já com os esteios, né, que a gente chama, né? Os 4 esteios já no ponto, já colocado as travessas. Então isso eu me lembro bem, né? E a casa, olhando da casa do meu avô, né, conforme eu falei no vídeo anterior, né? Então a gente olhava para cima, tipo no morro, a casa ficava no alto lá, era bem legal. A visão lá da casa onde meu pai construiu era melhor do que a outra que eu contei anteriormente. Então era um vale bonito ali, como eu falei, tem até um desenho que eu fiz lá, né? No outro vídeo, né? Quem não viu, vou deixar o link aí do vídeo, ou um card aqui em cima. Se quiser assistir esse vídeo também, né? É bem legal, né? Essa história aí da água passando por dentro da casa. Legal, entre aspas, né? Mas, então essa casa que meu pai começou a construir, né? Conforme eu disse, né? Eu não me lembro todos os detalhes, mas algumas coisas eu me lembro assim claramente, né? E é isso que eu vou daqui para frente, né? A história daqui para frente vai ser só as minhas lembranças, né? Daquilo que eu me lembro mesmo, né? E vamos falar a verdade, né? Você entrar numa casa que é sua é muito gostoso, né? Eu tive esse prazer, né? Meu pai ele construiu 3 casas durante a vida dele, ele já é falecido, né? Mas durante a vida dele construiu 3 casas. A primeira foi essa, que eu estou contando agora, né? Depois tem uma outra já, que eu tinha já uns 14 anos, 13 para 14 anos. Essa ele pagou para fazer, porque ele já trabalhava empregado, né? Então boa parte da casa ele pagou para um tio meu construir. Já era uma casa de alvenaria e tal, né? Mas isso é outra história. Mas voltando, construir uma casa então é bem complicado, né? Mas nesse caso, num sítio, né? Essa casa, a casa de taipa, né? Que chama, né? Chão batido, né? Terra mesmo, né? Então era coisa rápida. E hoje em dia, né? Até existem essas construções que o pessoal faz, são construções ecológicas e tal, né?
Mas é rico que faz, né? Hoje é rico que mora nessas casas, e compra um sítio lá, vou fazer uma casa lá ecológica, enfim. E lá usa barro, outras coisas lá, enfim, tem aí no YouTube. Mas no nosso caso lá era realmente por necessidade, né? Não tinha dinheiro para fazer de outra forma, né? E aí então depois que meu pai fez que eu lembro que estava levantado já, não as paredes em si, mas os esteios, né? O esqueleto da casa, né? Aí começou o trabalho de fechamento, né? Que é fechar com ripas, né? São várias ripas que vai colocando, depois as travessas também, e amarrando tudo com cipó, né? Amarrava tudo com cipó. E aí o próximo passo era barrear, que a gente chamava, ou seja, encher de barro, tapar com barro essas frestas, né? E essa era uma parte muito divertida, e essa parte eu me lembro muito bem, né? Que eu lembro de estar lá amassando o barro, passando o barro na parede, né? E não basta jogar o barro lá, depois tem que alisar e tal, né? Pra ficar bem legal, né? Enfim, e essa parte então eu me lembro claramente. E depois disso, né? Depois que estava tudo barreado já, né? Aí vem fazer as portas, janela, né? Que lógico, porta só tinha uma mesmo, né? E janela também só tinha uma. Tem uma janela que ficava no quarto. E é uma parte muito legal que eu me lembro assim, claramente, né? Foi quando eu vi meu pai fincando umas estacas do lado da parede, né? A parede que ficava encostado, aquela parede que tinha a janela. E aí eu me lembro que eu perguntei para ele o que era aqui. Daí ele falou, não, aqui vai ser a cama, né? E aí essa foi a primeira cama que eu dormi, né? Que ficava elevada, não ficava no chão, né? Conforme era antes, né? Que era só uma esteira estendida no chão, a esteira, conforme falei, feita de taboa e tal, né? E era estendida no chão e tu dormia ali, né? Mas essa não, essa já era elevada, né? Então, para mim, aquilo foi uma coisa assim, bem legal também, né? Meu pai fincou as esteias, também fez um estrado lá, tudo com madeira ali, troncos, na verdade, né, de caules finos e tal, né? Para fazer as travessas, depois, em cima, esteira de novo, né? Então, a gente continuava dormindo na esteira, mas só que em cima desse, vamos falar assim, um giral, né? Quem não sabe o que é giral, né? Dá uma pesquisada. Mas, enfim. Então a cama ficou no alto. Essa parte eu me lembro bem, né, que eu achei muito legal, né? A cama ficar no alto, né? Então, para mim, né, essa parte da minha vida, né, ficou marcado pela construção da casa, enfim, né? Que eu lembro que no momento da cobertura da casa, que era coberto com sapé ou sapê, né? Conforme a definição em alguns lugares, tem gente que fala sapê, tem gente que fala sapé, né? A gente chamava de sapé. E aí eu me lembro de estar, não assim de estar cortando o sapé, né? Porque aquilo lá era até um material uma planta, né? Que é cortante também, né? Mas eu me lembro de estar junto ali, acompanhando meu pai, indo buscar o sapé, trazendo, depois fazer a cobertura, isso, obviamente que eu não me lembro claramente, mas os irmãos dele, o irmão dele, que na época tinha adulto era só um irmão, as outras eram irmãs dele, né? E provavelmente ajudaram e tal, né? E eu acho que eu fiz alguma coisa, mas provavelmente eu só atrapalhei, né? Porque eu era bem novo ainda. Então essa é a lembrança da primeira casa, que para mim, que eu considero para mim realmente uma casa, né? Que a gente morou, foi essa casa aí, né? Depois é lógico que vieram outras mudanças, fomos para outros bairros e tal, né? Que eu vou contar também essa história mais para frente aí, né? Da nossa mudança, né? Mas essa para mim foi a primeira casa, assim, que era nossa, né? Que foi o meu pai construiu, era a nossa casa, né? E que foi para mim foi assim uma satisfação. Eu gostava muito de sair ali na frente da casa e olhar lá para baixo, eu ver lá o córrego e tal, né? Riachinho lá, né? Casa do meu avô. Enfim, então eu tenho essa lembrança. E também quando eu estava na casa do meu avô, eu olhar lá para cima e ver a casa lá no alto. Isso virou para o meu pai, ele virou assim, tipo assim, vamos dizer, era uma obsessão para ele não morar em locais baixos. Mas a gente morou em local baixo novamente, isso já na cidade, foi um perrengue danado, né? Quando chovia era terrível. Mas aí mais para frente eu conto essa história também, né? E aí, só que essa casa que a gente morou na cidade, ele tinha comprado ela ali naquele local, né? E aí a segunda casa que ele fez, aí sim, ele já comprou um terreno no alto novamente, e a casa ficava bem no alto mesmo, né? Também era bem legal, mas isso fica para outra vez, né? Mas uma coisa é certa, amanhecer acordado por causa de água passando pela cama nossa, isso nunca mais aconteceu, né?
Então essa é a história de hoje, né? Que ficou gravada para mim, né? Boa parte do que aconteceu lá, né? Dessa construção, né? Como eu disse, eu não lembro de todos os detalhes, né? Mas eu lembro disso, né? Que da casa, e eu tenho assim claramente na minha mente, assim, se eu fechar o olho, mesmo com o olho aberto, né? É como se eu estivesse vendo aquele local lá, né? Eu nunca mais voltei lá depois que a gente mudou, né? Aliás, voltei uma vez quando o meu tio faleceu, né? Mas depois eu nunca mais voltei lá. Então eu nem sei como é que está aquele local. E eu tenho vontade até de voltar lá, dar uma olhada. Mas enfim, então essa é a história de hoje aí, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Tem mais história por aí, tem história bem legal aí, história triste também, né? Que, claro, né, a vida da gente não é feita só de alegria, feita só de flusor, como dizia um amigo meu, carioca, né? Essa palavra não existe, mas ele falava, todas as coisas ele falava, a vida não é feita só de flusor. Bom, mas enfim, deixando o flusor para lá, espero que vocês tenham gostado da história. Se gostou, deixa um comentário aí, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, né? E se você tem também uma passagem da sua vida, assim, seja relacionado a isso, ou outra coisa da sua infância, quiser deixar no comentário também, deixa aí. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!